Amigos e amigas, é um prazer, mais uma vez, um privilégio estar na companhia de todos vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, não é mesmo, que nos concede. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você, deixe o seu like, não esqueça, clique no sininho, faça uma inscrição, clique no sininho para receber as notificações e ajude a divulgar o nosso trabalho, o nosso canal. Quero também, antes de iniciar nosso trabalho de hoje, nosso pensamento, as ideias que vão surgir, tudo sempre graças à misericórdia de Deus, no improviso, não é? No improviso. Mas a sabedoria divina é que fala mais alto e Deus, pela sua misericórdia, tem nos dado esse privilégio. Quero lembrar mais uma vez que o meu trabalho, livro que em breve estarei publicando, minha quarta obra, aliás, que estarei publicando, e se hoje for o último dia. Eu tive alguns amigos que me deram um grande apoio, como a Relojaria Ótica Real, aqui em Osório, na Marechal Floriano Peixoto 845, a melhor e mais recomendada ótica de Osório. O telefone é o 3663-1203. Joias, relógios, enfim, você dá uma chegadinha, ou ligue, informe-se, dê uma chegadinha na crediário facilitado, qualidade dos produtos insuperável. Bazar Belaísa, capinhas e acessórios para celulares e muitas sugestões para presentes. Fica ali na Costa Gama 694, no centro de Osório, e também revenda do Trilegal, tá certo? DMM Placas em Osório, na Avenida Getúlio Vargas, 1566, a sua melhor escolha para placas de veículos. 3663-6730 é o telefone. Também a mercearia do meu amigo Matheus, mercearia Sabores Coloniais. Então você que gosta de uma boa carta de vinhos, de queijos, de, enfim, salames e frios de um modo geral, dê uma chegadinha na mercearia, fica ali na Costa Gama, esquina com a 15 de novembro, 3663-1052 é o telefone. Problema de fossas entupidas, enfim, coisas do gênero, olha, Guguê Limpa Fossas. Atende todo o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, 24 horas por dia. Tupiu? Chame o Guguê. Telefone 99133-6268. Limpa Fossas 24 horas em toda a região do litoral norte. Também André Car Autopeças, André Car Autopeças e Mecânica, nacionais importados e carros antigos do meu amigo André. Grande abraço ao André também. O telefone é o 3048-0116, na Getúlio Vargas, 1512, também no centro de Osório. André Car dando aquele apoio à nossa obra, ao nosso trabalho. A Alfa Móveis, móveis sob medida, fica na BR-101, 1865, próximo ao centro de Osório, tá certo? Do amigo irmão Zair Bandeira. Eu falei Alfa Móveis sob medida, qualidade, experiência e preço justo, tá bom? Se você precisa de um veículo para resolver algum problema empresarial, passeio, enfim, lazer e tudo mais, Localiza Hertz, meu amigo João. Localiza Hertz aqui em Osório, fica ali na Jorge Dariva, tá legal? Esquina com a Reduzino Pacheco, mas é só você ligar 24 horas eu falei, você pode ligar no 0800 979 2000. Localiza Hertz. Carros de primeiríssima qualidade, carros do ano, carros de luxo, enfim. É aquilo que você precisar, é só entrar em contato com o João Batista, tá legal? Localiza Hertz. Farmácia Tiltone, medicamentos, cosméticos e perfumaria, na Pedro Jacobs, aqui no bairro Caravaggio,
meus amigos o Rude e também o Cid e toda a sua equipe. Olha, teleentrega grátis, tá certo? Telefone 3601-2137. Bom, isto feito, nós vamos tentar buscar algum tema para hoje. Então, antes de me retratar, porque algumas coisas a gente começa os assuntos e acaba se empolgando, não é mesmo, com determinados temas, entra num outro assunto e acaba escapando algum detalhezinho. Eu falava sobre o rei Salomão. Ele não foi o homem mais rico porque pediu riqueza para Deus. Ele pediu aquilo que diariamente eu peço: sabedoria. Amor e sabedoria são as duas coisas fundamentais na vida do ser humano e principalmente do cristão. Mais notavelmente nos dias de hoje, com toda essa tribulação que a gente sabe que está por aí, não é? Mas também falei sobre o Carl Sagan, que é o cientista que criou o chip, que ele é taxativo em dizer, hoje pastor evangélico, que é sim a marca da besta. Não esqueça que tem outros golpes se armando por aí, o cerco está fechando em cima dos conservadores e principalmente dos cristãos na face da terra. Então, o Carl Sagan, ele trabalhava na GE, na General Electric. Por 32 anos ele prestou serviço lá e quando ele criou esse chip, que ele foi procurado pelo Serviço Secreto Norte-Americano, pelo FBI, CIA, coisas do gênero, ele prestou um serviço então à IBM naquela oportunidade, mas parece-me que não se desvinculou da General Electric na oportunidade. Outra coisa que falei aqui ficou um tanto bizarro é que eu falei sobre aquela questão dos essênios, lembra? A organização dos essênios, que foram para o deserto e lá, enfim, estudavam, jejuavam, oravam e faziam seus rituais sagrados longe da civilização. E eu falei aqui que 142 séculos antes de Cristo, puxa, é dose, né? Seriam mais de 14 mil anos praticamente. Não é isso, foi no ano 142 a.C., porque essa seita ela se desenvolveu ali, como nós já havíamos falado, nos 2 séculos antes de Cristo e até o século I depois de Cristo. Então, quando faltavam 2 séculos para encerrar a época onde Cristo viria para entrar na era cristã, e um ano depois, um século depois, durante a era cristã. Então, foi no ano 142, tá? E não no século 142. Puxa vida, seria tempo absurdo demais, não é mesmo? Então, esses são os pequenos detalhes que nos escapam por vezes, porque, como digo, as coisas são feitas aqui no improviso, pela graça e a misericórdia de Deus. Mas se você tiver sugestões, deixe o seu comentário, a sua crítica, enfim, você tem todo o direito de fazê-lo. Quero falar um pouquinho, é interessante, não é mesmo, a gente ler, a gente estudar, pesquisar. Tem muitas pessoas que não dão valor a essas coisas, não se importam com isso, tem outras preocupações, outros afazeres e muitas vezes se envolvem e não sobra tempo. Mas, pela graça de Deus, eu tive esse privilégio de ter esse vício desde criança, ler e escrever. Como já falei aqui, as coisas que mais fiz na minha vida, ler, escrever e falar. 32 anos eu, como jornalista, fui também radialista nesse período todo, e foi o que eu mais fiz, foi falar, escrever e também ler, minha gente. E hoje Deus me inspira uma frase bem interessante, que ela certamente vai fazer parte de um dos livros. Aí em determinado assunto vai entrar essa questão, porque eu me debatia sobre as questões filosóficas envolvendo a espiritualidade e a materialidade. Então, Deus me inspirou a escrever o seguinte: o abstrato eu não posso tocar nem senti-lo. O espiritual igualmente não posso tocá-lo, mas ao contrário do abstrato, vejam só, ao contrário do abstrato, eu posso senti-lo.
né? Porque o abstrato é aquela coisa, pode ser semelhante ao absoluto, ao pessoa absorta nos seus pensamentos, né? E pensativo, reflexivo, mas o abstrato é aquilo que eu não posso tocar. Não, eu penso, mas não vejo e não toco. Agora, o espiritual eu posso não ver, mas eu sinto. E dou um testemunho aqui maravilhoso. Volta e meia, quem está nos braços de Jesus, quem conhece a palavra de Deus, sabe do que estou dizendo. E muitas vezes não consigo encontrar alguma coisa, não consigo lembrar no meio dessa papelada toda, e livros, e cadernos, e agendas, onde aquilo foi escrito. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu amado Espírito Santo me ajude a achar. Espírito Santo querido, me mostra onde está. Não demora, não demora 2, 3, 5 minutos, quando muito, está na frente dos meus olhos o que eu procuro. Mas, então veja só, outra questão que quero falar aqui é no Provérbio 19:8, que diz o seguinte: o que adquire entendimento ama sua alma. O que adquire entendimento ama sua alma. E o que e o que conserva a inteligência achará o bem. Vamos de novo? O que adquire entendimento ama a sua alma. E o que conserva a inteligência achará o bem. Provérbios 19:8. E sabe o que? É tanta questão, tanta nojeira, tanta mentira, tanta baboseira, tanta infâmia que anda acontecendo nos últimos tempos. E achei também um provérbio bem interessante aos falsídicos, aos mentirosos. A falsa testemunha não ficará impune. Vejam bem. E o que prefere mentiras perecerá. E esse perecerá não é a morte, como todo mundo a conhece e a entende. Morreu, foi lá, sepultado, cremado, coisa do gênero, né? Não. É a morte da alma. Aquela que vai lá para o inferno, na eternidade. Então, muito cuidado com essas coisas todas, tá legal? Faça uso da palavra e do dom que Deus te deu para falar a verdade e fazer o bem, sem olhar a quem. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas assim, nessas questões todas de pensamento, de buscas, muitas vezes nos debatemos com coisas que estão tão corriqueiras, estão ao nosso lado. Resolver um problema familiar e nos parece tão difícil por vezes, porque as pessoas andam muito desafetas e há um distanciamento. Hoje eu ouvi uma coisa absurda, há um distanciamento tão grande das pessoas em função dessa imundície que os comunistas jogaram pelo mundo afora, contaminaram praticamente todos os quadrantes do planeta com essa imundície, não é mesmo? E as pessoas se veem obrigadas a colocar aquele buçal e não poderem se tocar, se abraçar, conversar mais próximos, ter esse afeto maior. Nem mesmo pais e filhos mais estão tendo isso. Agora, na Austrália, o absurdo hoje. Foi no sul da Austrália, foi decretado que daqui para frente, em função dessa imundície que está aí, sexo agora só a 1,5 metro de distância. Se não fosse cômico, seria trágico, não é mesmo? Por favor. Mas olha que ponto chega. E lembra quem assistiu a gravação de ontem sobre o que eu falava do filme aquele que vão impor leis onde você já está começando, né? Olha bem o que eu acabei de falar. E só poderão os casais manter relação sexual, o esposo com a esposa, quando autorizado pelo governo. Senão a polícia vem, prende e a pena é morte. Então, assim, a gente fica pasmo de ver certas coisas, mas para que nós tenhamos ideia de onde isso está levando a humanidade e aonde se buscou essas coisas absurdas.
De que forma essas coisas absurdas chegam até nós? Como? Por que razões? Será que simplesmente para impedir que essa coisa se alastre no mundo? Os objetivos são outros, bem mais trágicos. Há um projeto na Agenda 21 da MON, aliás, NOM, né? Você entendeu bem o que é NOM, né? N-O-M, né? Entendeu? Mas existe essa Agenda 21 e todos os países no mundo a estão cumprindo. Exceção feita aos países conservadores, e por isso uma perseguição terrível e tremenda sobre os Estados Unidos, sobre Israel, sobre o Brasil, e eu creio que a própria Austrália, Nova Zelândia, não tenho certeza disso, mas são outros países, o Japão, que eles estão dentro dessa ideologia conservacionista, republicana. Embora lá no Japão seja também uma coisa um pouco diferente. Mas, então eu rebuscava dentro dos pensamentos, daquilo que a gente tem pedido a Deus diariamente, que nos abra a nossa mente para trazer coisas boas para as pessoas, para tentarmos juntos abrir as nossas mentes para toda essa coisa que está aí, para toda a verdade que é mantida, muitas vezes hermeticamente fechada, blindada, para que você não saiba, para que você não tenha acesso a essas coisas e tudo venha passar de uma forma despercebida na sua vida. E vejam bem, eu falando em despercebida, me lembrei que fazem confusão com despercebido e desapercebido. Então, despercebido é quando não é notado. Ou então quando diz, vou de encontro. Não, você vai ao encontro de coisas boas. De encontro é choque. Um carro foi de encontro ao outro. Um ser humano jogando ou correndo, não viu que o outro vinha vindo e chocou-se. Isso é de encontro a. Então, já eu vou de encontro ao amor. Não, você vai ao encontro do amor. De encontro é choque. Então, essas coisas de despercebidas sem ser notado. Desapercebido é despreparado, minha gente. Sem defesa. Isso é desapercebido. Tá bom? Então, claro, são coisas que as pessoas não são obrigadas a saber, mas tenho, como disse aqui, um dos meus maiores defeitos é a minha maior virtude, e minha maior virtude é o meu maior defeito, que é o perfeccionismo, embora eu saiba e tenha consciência de que a perfeição somente a Deus pertence. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o Auguste Comte, francês, que tem um nome, olha, vou dizer, quilométrico, é Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, ou Augusto Comte, como queira. Pois esse camarada foi considerado, ele era um filósofo, ele foi considerado o pai da sociologia. É considerado o Comte o pai da sociologia, embora nós tenhamos aí outras grandes mentes, poderia estar aqui Pitirim Sorokin e coisas do gênero. Mas o Comte, ele nasceu em Montpellier, na França, no dia 15 de janeiro de 1798 e morreu em 5 de setembro de 1857, portanto novo, com 59 anos não chegou a emplacar os 60, não é? E esse filósofo francês foi quem formulou a doutrina do positivismo. Mas veja onde eu quero chegar, por que nós estamos trazendo a coisa para esse ponto. Algumas pessoas podem pensar, mas o que me interessa a história de filosofia? Olhem, calma, vamos até o final para você perceber, olha a influência de certas coisas no nosso cotidiano, na nossa vida e na nossa história. Quando eu falo nossa história, a história do nosso país, a história das nossas vidas, todas, da nossa nação e coisas do gênero, e muitos de nós não sabemos disso. Mas ele então formulou a ideologia do positivismo, essa doutrina que ele criou. E também foi considerado o primeiro filósofo da ciência. Primeiro filósofo da ciência. Ele foi influenciado por um conde chamado Henri Saint-Simon. E esse camarada era um socialista utópico, na acepção da palavra.
lá ele acabou trabalhando, servindo a esse cidadão por um longo tempo e depois romperam, né? Depois romperam as suas relações pessoais e comerciais, enfim, ideológicas, e o Conte foi seguindo o seu grande caminho. Ele foi um grande influenciador, indiscutivelmente, da filosofia e da sociologia no século XIX, chegando a influenciar, sabe quem também com suas ideias? Karl Marx, Engels e outros, não é? Ele chegou a influenciar essas criaturas que eu estou falando aqui, não é? Também o John Stuart Mill e deixa eu ver se lembra aqui, George Eliot, que foram outros filósofos daquela época. Mas vejam por que eu abordei essa questão, e pode parecer estupidez não falar em outras coisas, a não ser nesse assunto, que pode a muitos não parecer interessante, mas se você analisar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista espiritual, intelectual, de conhecimentos gerais, é importante saber. Até porque para nós nos avivarmos de certas coisas que passam despercebidas na nossa vida. Então, o cidadão acabou também influenciando até mesmo as palavras ordem e progresso, que fazem parte da nossa bandeira nacional. Você acredita nisso? Em função da sua ideologia positivista. Aí passou a ser uma influência muito forte como lema da República Federativa do Brasil. Está lá na nossa bandeira nacional, ordem e progresso, influenciada pelo Conte. Você sabia disso? Pois é. Isso aí também é uma história que não é contada nas escolas, não é mesmo? E nós temos nos debatido com sérios e vários assuntos a respeito dessa coisa. Mas as suas teorias culminaram também, por certo, a sua mais importante criação foi a religião da humanidade. Imagina, ele criou uma seita que tinha, assim, uma rigidez extrema em cima dos seus adeptos e seguidores. Era rígido demais aquilo. Isso foi a partir do ano de 1847 que o Conte implantou essa sua religião da humanidade. E ele impunha, então, essas regras fortes. Mas a obra fundamental do Conte foi um livro que ele escreveu, Curso de Filosofia Positiva. Essa foi essa obra, o livro que foi escrito entre 1830 e 1842, pelo então Auguste Comte, certo? O cidadão Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Esse é o Augusto Comte, então, que foi considerado o pai da sociologia e, por excelência, era um socialista. Vejam por que eu coloquei, então, essa questão toda. Olha como as influências políticas, ideológicas, socialistas, comunistas... Aliás, essa ideologia socialista, comunista, que se implantou no mundo, que se encalacrou, isso está pior que erva daninha, pior que uma praga de gafanhotos. Pior que a praga de gafanhotos lá da época do faraó, lá no Egito, e dessa praga de gafanhotos que atacou há pouco tempo, também na África, vários países, mas aqui andou assombrando a nossa região, na divisa do Brasil com a Argentina e com o Paraguai. E o inverno acabou dando um basta, porque se não fosse o inverno, fosse agora, nesse calor terrível daquela praga, teria destruído lavouras aqui no nosso estado, no sul do Brasil, ia ser uma coisa terrível. Eu espero que tenham literalmente eliminado essa praga de vez. Mas vamos continuar entregando as nossas vidas nas mãos de Deus, confiando no Senhor, clamando pela liberdade de expressão, pela liberdade do ir e vir, pelo nosso direito de expressar as nossas ideias que estão nos castrando. Agora o Facebook comprou o WhatsApp. Eu já não usava isso mesmo. Estou usando o YouTube agora em função desse trabalho, mas sei que também estou sendo monitorado. Todos nós estamos sendo monitorados. Não pense você agora, se você...
Cada um que sabe de si, né? Se você puder fugir dessas coisas, Instagram, Twitter, Facebook, e Telegram, e principalmente o WhatsApp, sai fora disso. Isso não, literalmente, quanto menos você acessar essas coisas, menos monitorado você vai estar, mas não livre totalmente. Já não tem mais como nos livrarmos do que vem por aí, do que está já implantado dentro do sistema, e não há como nós podermos sair. Vou voltar àquele velho jargão: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, eu quero mais uma vez agradecer a você pela companhia, espero que tenha contribuído em alguma coisa, mas não esqueça de deixar os seus comentários, contribua para a divulgação do trabalho e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá, obrigado.